o campeonato mais único da história da NBA. O evento ocorreu em outubro em local neutro e sem torcida na Disney World, sem desfile ou celebração pública. O título de 2020, espero, não terá comparação pelo resto da história da NBA. Por isso, não houve muito destaque para o time que conquistou o título em 2020, os Lakers de Los Angeles. As pessoas chamaram de campeonato Mickey Mouse. Zombaram deles por vencerem na bolha sem torcida, mas mesmo assim conquistaram o título de campeões da NBA. Curiosamente, aquela versão dos Lakers desmoronou tanto que ficou irreconhecível em poucas temporadas. O que aconteceu com o Los Angeles Lakers de 2020 primeiro, veja como chegaram às finais e conquistaram o título. Apesar do fim estranho da temporada, muitos esquecem que os Lakers foram ótimos naquele ano. Eles lideraram a Conferência Oeste e, junto com o Clippers, jogavam seu melhor basquete no fim da temporada. Eles terminaram em primeiro e segundo nas classificações oficiais de final de temporada e LeBron ficou em segundo na votação de jogador mais valioso, enquanto Anthony Davis ficou em sexto. Então, obviamente, o time deles era impulsionado pelos dois superastros no topo do elenco e, mais importante ainda, eles estavam saudáveis durante a maior parte da temporada. Eles também tinham uma boa profundidade ao redor deles. Eles seguiram a linha dos mercenários na agência livre e contrataram vários veteranos por um ano. Eles tinham Rajon Rondo, Dwight Howard, JaVale McGee, Danny Green, Avery Bradley, Kentavious Caldwell-Pope. Também tinham jovens como Alex Caruso e Kyle Kuzma. E olhando pra trás, na verdade, havia muita profundidade naquele elenco em torno dos dois principais jogadores, LeBron e Anthony Davis. Não surpreende que eles tenham ido tão bem nos playoffs. Na primeira rodada, venceram Damian Lillard e o Portland Trail Blazers por 4-1 após perderem o jogo inicial. Na segunda rodada, venceram o Houston Rockets em 5 jogos após perderem o primeiro. Esse era o time de Houston. No final da temporada, eles ficaram estranhos, trocaram quase todos os pivôs, incluindo Clint Capela, após trazerem Russell Westbrook na off-season anterior, depois de trocar Chris Paul. E eles simplesmente não conseguiram fazer o espaçamento funcionar ao redor de James Harden, então decidiram, vamos simplesmente não jogar com nenhum pivô. No jogo inicial da série, parecia que eles seriam um problema nos playoffs. No fim, o tamanho e a força dos Lakers dominaram. Eles perderam na segunda rodada antes das finais de conferência. E, mais uma vez, eles só jogam 5 partidas, dessa vez contra o Denver Nuggets, mas é um time do Nuggets muito jovem. Jamal Murray tinha 22 anos e Nikola Jokic 24 nessa série. E, obviamente, alguns anos depois, esses caras acabam ganhando um título da NBA, mas é um time do Nuggets bem diferente. Ainda não era realmente o Nikola Jokic. Essa versão do time ainda dependia de Paul Millsap e conseguiu virar uma série após estar perdendo por 3-1. Na primeira rodada virou contra o Jazz de Donovan Mitchell e na segunda virou novamente após estar perdendo de 3-1 para o Clippers. Após o Clippers praticamente desistir da bolha, chegaram lá como um dos favoritos. Achei que o Clippers venceria a NBA em 2020 entrando na bolha e liderando por 3-1. Esperávamos um confronto de Los Angeles. Um duelo de Los Angeles nas finais de conferência e eles desmoronaram. O Nuggets chega às finais de conferência após 2 viradas seguidas em séries que perdiam por 3-1. No fim, os Lakers são mais experientes e melhores, enquanto o Nuggets ainda é jovem e não está pronto. Os Lakers chegam às finais e enfrentam o Heat, quinto do leste, em uma sequência incrível na bolha. Eles eram claramente o melhor time, mas nas finais a série nunca esteve realmente em dúvida. O tamanho, a profundidade e, em certos momentos, o arremesso dos Lakers realmente dominaram eles, e os Lakers acabam vencendo o título em 2020. E a gente não costuma pensar nesse time dos Lakers dessa forma, mas eles tiveram uma pós-temporada incrível. Eles jogaram 3 séries de 5 jogos, uma final de 6, vencendo 16 e perdendo 5 para conquistar o título da NBA. Ao longo da história da liga, é raro um time ter tanto sucesso nos playoffs rumo ao título. Um dos motivos para não darem tanto crédito a eles, além da bolha e de não ter torcida, é que o formato da bolha funcionou muito bem para os Lakers. Porque se eles tinham uma falha, era que dependiam de muitos jogadores mais velhos no elenco e, no topo do elenco, de alguns caras propensos a lesões. LeBron não era necessariamente propenso a lesões naquele ponto da carreira dele, mas conforme você vai envelhecendo, sempre existe essa preocupação, e Anthony Davis sempre foi propenso a lesões durante toda a carreira dele. E aí, o formato da bolha, onde a liga é cancelada e a temporada é interrompida em meados de março, e só temos as finais em outubro. Todo o tempo de pausa entre a paralisação da temporada em março e o reinício na bolha ajudou o Los Angeles Lakers a se recuperar fisicamente e se preparar, tendo um grupo experiente que já sabia o que esperar ao entrar na bolha. Faltam 2 meses de basquete para buscarmos o título, e esse deve ser nosso foco. Não precisamos administrar minutos ao longo de 82 jogos, não precisamos descobrir quem vai estar saudável, todo mundo está saudável, todo mundo está pronto para jogar. E para LeBron e AD especificamente, isso foi uma grande vantagem em comparação com muitos outros times.
Seria tranquilo seguir a temporada em março se não tivesse sido adiada. E nesse ponto, uma vez que eles ganham o título da NBA, não há razão para acreditar que eles não vão continuar disputando nos próximos anos. Eles começaram a inaugurar não necessariamente uma nova era, mas um estilo de jogo um pouco diferente. Os Lakers eram fortes, grandes e físicos, pegavam muitos rebotes e às vezes jogavam com Anthony Davis e um pivô juntos. LeBron jogava na posição 13 e, quando queriam um time mais baixo, ele e AD iam para o garrafão, mas ainda assim não eram baixos. Os times perceberam isso. Com os Lakers e a ascensão de Nikola Jokic e Joel Embiid, que jogar um pouco mais alto estava começando a funcionar melhor, enfrentando algumas dessas formações de small ball que esses outros times usavam. Você tem LeBron, Anthony Davis, Frank Vogel como técnico e ótimos jogadores de apoio. A ideia na época era que eles seguiriam competindo. O problema foi a grande mudança no elenco no fim da temporada, com muitos jogadores retornando ao time, veteranos como JaVale McGee, Rajon Rondo, Dwight Howard, Danny Green e Avery Bradley. Eles se desfizeram de todos esses caras de uma forma ou de outra e basicamente tentaram fazer exatamente a mesma coisa na temporada seguinte. Contrataram veteranos como Mark Gasol, Montrezl Harrell e Wes Matthews, trocaram Danny Green por Dennis Schroeder para aumentar a criação de jogadas. E esse grupo de veteranos simplesmente não funcionou tão bem quanto aqueles com quem eles ganharam o título. E na temporada seguinte, de 2020 a 21, ficou muito óbvio que eles simplesmente não eram tão bons. O segredo do time de 2020 era a forte defesa e muitos rebotes, pois eram mais altos. Eles só eram bons o bastante no ataque. Eles tinham defesa de elite e ficaram em 11º em eficiência ofensiva na última temporada regular, mesmo com a suspensão. Ainda assim, 11º é sólido. Na verdade, o seu ponto forte é tomar a defesa, principalmente nos playoffs. A pontaria deles nas bolas de 3 realmente melhorou, eles acertaram bolas de 3 em momentos decisivos também, e os jogadores de apoio começaram a jogar muito bem nas bolas de 3 pontos. Na temporada regular, eles não eram bons nas bolas de 3, o que dificultava vencê-los. Mas o time de 2021 terminou a temporada em 24º em classificação ofensiva. Eles ainda eram uma defesa de elite, mas eram um dos piores times em arremessos de 3 pontos de toda a liga e simplesmente não conseguiam pontuar. E uma grande razão para isso é que suas estrelas simplesmente não estavam saudáveis. LeBron e Anthony Davis perderam vários jogos. Eles fecharam a temporada regular com 42 vitórias, 30 derrotas e caíram na primeira rodada para o Phoenix Suns. Apesar da bolha ter ajudado na conquista do título em 2020, o calendário seguinte, com off-season mais curta e mais jogos em temporada reduzida, prejudicou muito. Foram 72 jogos, mas mais partidas em menos tempo não ajudaram os Lakers, dado como montaram o elenco. O time entrou nos playoffs sem estar saudável e não venceu nenhuma série defendendo o título. Ainda havia muito potencial na equipe se mantivessem o rumo. Certamente pediram mudanças no elenco, talvez até trocar o treinador. Muitas pessoas faziam várias solicitações aos Lakers. Olhando para trás, aquele período de 2 anos da suspensão da temporada em 2020 até o fim de 2021, as coisas estavam tão estranhas que você realmente não deveria tomar grandes decisões sobre o quão bom é o seu elenco nesse período. Mas infelizmente, foi exatamente isso que os Lakers fizeram. Eles reagiram de forma exagerada ao ano anterior e mudaram tudo completamente. Primeiramente, eles fizeram a troca pelo Russell Westbrook. Em comparação com o time de 2020 que girava totalmente em torno de suas 2 estrelas e de um elenco com bastante profundidade, o Los Angeles Lakers optou por adicionar uma terceira estrela ao lado de Anthony Davis e LeBron James, acreditando que um terceiro jogador ajudaria o time na temporada regular. Ofensivamente, deixar o LeBron descansar mais, não colocar tanta responsabilidade ofensiva no LeBron e no Anthony Davis. Esses caras chegariam mais saudáveis e descansados nos playoffs, ao contrário do ano anterior. Então, o conceito é que você traz esse terceiro cara e aí as coisas ficam mais fáceis e você eleva o nível geral de talento do time. E LeBron e AD estavam ambos muito empenhados em trazer Russell Westbrook para o time. Eles trocaram Kuzma, Caldwell Pope, Harrell e uma escolha de primeira rodada por Westbrook. E, francamente, desde o momento em que aconteceu, foi um completo desastre. O espaçamento não funcionou. Russell não sabia jogar com Anthony Davis e LeBron, mesmo sendo a terceira opção do time. Mas é difícil ser a terceira opção do time quando você simplesmente não sabe arremessar, ele não ajudava na defesa e eles não tinham profundidade no elenco. Mesmo parecendo que Kuzma e Kentavious Caldwell-Pope eram só peças extras no elenco, ao final da temporada de 2021, esses caras eram peças de profundidade úteis e foram trocados por outra versão do time, que era ainda pior que no ano anterior. E falando em profundidade, outra coisa meio sorrateira que aconteceu naquela off-season foi que eles deixaram Alex Caruso sair na agência livre. Eles basicamente tinham 2 opções na agência livre naquela off-season. Eles poderiam ter priorizado Talen Horton-Tucker ou poderiam ter priorizado Alex Caruso. Tecnicamente, eles poderiam ter assinado com os 2 caras.
Como o dinheiro estava curto, especialmente com a chegada do Russ, eles evitaram gastar mais no fim do elenco, o que faz sentido. No fim, optaram por renovar com Talon Horton-Tucker em vez de Alex Caruso. Ele teve uma ótima carreira em Chicago e até agora está em Oklahoma City. E é exatamente o tipo de jogador de apoio que você gostaria de ter, ao lado de LeBron e Anthony Davis e especialmente com Russ lá também. Depois que você troca o resto da sua profundidade, porque Talon Horton-Tucker não ajuda eles. Ao longo dos próximos anos, eles achavam que ele se desenvolveria em um bom pontuador de perímetro para eles, mas isso não aconteceu e o Caruso teria sido perfeito. Então, em uma entre-safra, você basicamente perde toda a sua profundidade e traz um terceiro astro que não se encaixa em nada no seu time. Isso marca o início da queda dos Lakers de 2020 após uma temporada decepcionante com Russell Westbrook. Eles o trocam na próxima janela de 2023, perdendo mais ativos e piorando a troca. Ceder uma escolha de primeira rodada e profundidade, depois trocar ativos de draft apenas para se desfazer deles. Um ano e meio depois, essa troca marca o fim do time campeão de 2020. Eles não entenderam o que tornava o time deles ótimo. Era LeBron e Anthony Davis no centro de tudo, eram os jogadores de apoio, era profundidade, era defesa e era arremesso. E, francamente, muita da culpa também precisa ser colocada em LeBron e Anthony Davis por terem pressionado pela troca do Russell Westbrook em primeiro lugar. A organização queria ter paciência naquela entre-safra. Eles perceberam que tinha sido apenas uma situação estranha no ano anterior e foram forçados a isso pelo próprio LeBron e pelo AD. Eles queriam mais poder de estrela. E isso causou a queda do time, pois não conseguiram repor toda a profundidade perdida. Se tivessem mantido assim, com o modelo do time de 2020, seria possível que a equipe seguisse competindo nos anos seguintes. Então, o que aconteceu com os Los Angeles Lakers de 2020 até o momento desta gravação? Bem, primeiro, LeBron ainda está no time. AD foi trocado por Luka em 2025, uma das trocas mais malucas da NBA. Kentavious, Caldwell Pope e Kyle Kuzma foram trocados por Russell Westbrook em 2021, Danny Green foi trocado por Dennis Schroeder em 2020, e ele foi razoável para eles, mas não era exatamente o que eles precisavam. Jermaine McGee foi para o Cavs em 2020 por Alfonso McKinney. Avery Bradley, Dwight Howard e Raja Arando saíram na Free Agency em 2020. Markieff Morris saiu na Free Agency em 2021, Alex Caruso também saiu na Free Agency, Talon Horton-Tucker foi priorizado por eles. Alex Caruso foi trocado para o Jazz por Patrick Beverley em 2022 após não corresponder ao novo contrato. Deion Waiters nunca assinou com a NBA depois da temporada de 2020, nem Junior Smith. Quinn Cook foi dispensado por eles em 2020 e voltou, depois foi dispensado de novo em 2021. Jared Dudley se aposentou da NBA após jogar a temporada de 2021 nos Lakers. Praticamente todos os jogadores do elenco até agora saíram na Free Agency ou foram trocados. Além de LeBron, LeBron é basicamente o único que restou no elenco, e foi isso que aconteceu com o Los Angeles Lakers de 2020